Nos termos do voto do conselheiro relator, passamos ao processo 24.851. Nesse processo, nós vamos ter uma sustentação oral do Dr. João Paulo de Aragão Lima, que continua como relator. O conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Relatório trata o presente processo de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito do município de Porto Acre, através de seu advogado, doutor João Paulo de Aragão Lima, OAB Acre, número 3.744, em face do acórdão número 11.035 de 2019, do plenário desta Corte de Contas, exarado nos autos do processo 24.629, 2018, que o condenou ao pagamento de multa de R$ 14.280, em razão da extrapolação do limite de gastos com pessoal no primeiro quadrimestre de 2018, bem como da ausência de adoção das medidas legalmente previstas para a recondução do excesso da referida despesa ao limite, tudo em descumprimento da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em suas razões recursais, o recorrente alega que vem paulatinamente tomando medidas para diminuir a folha e requereu, ao final, que a penalidade aplicada seja excluída. A DAFO, através da segunda GCE, emitiu o relatório de análise técnica de folhas 17/21, no sentido de que, durante o exercício de 2016, 2017 e 2018, o município de Porto Acre manteve-se com os percentuais de despesas totais de pessoal acima do permitido pelo artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, exceto no segundo quadrimestre de 2017, com 51,18%. Assim, permanecendo até a data da análise, concluindo-se que o gestor não tomou as providências para a redução das despesas de pessoal no limite legal. Assim, propôs que seja negado provimento ao presente recurso, mantendo-se os termos do acórdão recorrido. Remetidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 26/28. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração do acórdão número 11.035 de 2018, plenário, proferido por esta Corte nos autos do processo 24.629/2018-50, interposto pelo senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito de Porto Acre, com o objetivo de afastar a multa de R$ 14.280, que lhe foi aplicada pelo descumprimento de disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em síntese, o recorrente argumenta que o município é composto por 5 vilas, o que aumenta a necessidade de contratação para atender às demandas de serviços. Além disso, ressalta que o período econômico do país, a queda da receita corrente líquida do município,
as diversas leis municipais de planos de cargos e salários e o Estatuto dos Servidores Públicos, que concedem licenças e vantagens, oneram a folha de pagamento. Na análise técnica, a DAFO relata que, desde o exercício de 2016, o município de Porto Acre extrapola os limites totais das despesas com pessoal, tanto que a Corte de Contas, por meio do Acórdão 1032 de 2017 da Primeira Câmara, já havia notificado o recorrente para a recondução dos gastos desta natureza ao limite legal correspondente. Nesse contexto, a área técnica se pronunciou pelo desprovimento do recurso, pois as justificativas do gestor não encontram fundamento legal. O processo foi remetido a este Ministério Público de Contas em 10 de outubro de 2019. Os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos, razão pela qual o recurso de reconsideração deve ser conhecido. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe em seu artigo 20, inciso 3, alíneas A e B, que o limite da folha de pagamento na esfera municipal é de 54% da receita corrente líquida. Este percentual é apurado pela soma das despesas com pessoal no mês em curso, mais os 11 meses anteriores, e comparados com a receita corrente líquida do mesmo período. Nos municípios onde ocorrer a extrapolação do limite, o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a recondução dessa despesa ao limite deva ser realizada nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre. Então, vejamos, são 2 condutas. Reconduzir nos 2 quadrimestres seguintes, primeira conduta, pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre. Se reduzir, mas não reduzir 1/3, já é uma infringência. E se, ao final, não reduzir os 100%, também outra conduta. O que é que ele pode fazer para conseguir essa redução? O artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição da República, nos dá a solução. Primeiro, reduzir em até 20% os cargos em comissão e funções de confiança. Se essa redução não for suficiente para que a despesa retorne ao limite, ele poderá exonerar ou deverá exonerar os servidores não estáveis. E se mesmo assim persistir a extrapolação, a Constituição autoriza que ele exonere também servidores estáveis, até conseguir que a despesa volte ao limite ou que a situação econômica do município seja mais favorável com relação às despesas e esse percentual volte ao limite. Como se percebe pela norma constitucional e pela legislação complementar, é imprescindível que sejam cumpridos os limites percentuais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Normalmente, o que se refere aos gastos com o pessoal, que consome, na maioria das vezes, parcelas robustas do orçamento em satisfação ao tradicional aparelhamento da máquina pública. A despeito disso, mesmo após receber alertas específicos para a redução da folha, como visto o Acórdão 1032/2017 da Primeira Câmara, ainda assim, o município de Porto Acre não se ajustou ao limite legal, ou seja, 54% da receita corrente líquida, que é o limite máximo. Como justificativa trazida, são trazidas nos autos argumentos de defesa genéricos, e como o período econômico ruim do país e a queda da receita corrente líquida, o que só reforça a falta de planejamento na gestão da coisa pública e a completa ausência de mudança estratégica de governo e redefinição de prioridades ante uma queda na arrecadação, ainda que previsível. Por estas razões, e a falta de documentos que comprovem a adoção de ações efetivas visando sanear o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal em obediência às disposições dos artigos 22 e 23 e parágrafos da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as medidas previstas no artigo 169 da Constituição Federal de 88, o recurso de reconsideração não deve ser provido. Ante exposto,
este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Este é o parecer da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Antes que eu passe a palavra ao nobre advogado, eu gostaria que o secretário ali fizesse a posição da Câmara. Posta a gravação. Passamos a palavra ao doutor João Paulo de Aragão Lima, o ABA 3.744, que fará a sustentação oral. Vossa Excelência tem 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, ilustres conselheiros, senhor procurador do Ministério Público. Primeiramente, uma satisfação pela primeira vez ter a possibilidade de me reportar a este pleno. Inicialmente, eu gostaria, com a devida vênia, de fazer uma correção e também uma consignação do recurso de reconsideração no tocante ao que foi informado referente a não ter elementos técnicos para demonstrar aquilo que se alega. As folhas 5 do recurso não do processo, constam os limites percentuais e estão anexados documentos de relatórios externos do Tribunal de Contas que o quadrimestre, que é o que se analisa aqui, de 2018, do senhor Benedito, na sua gestão, era de 67,15. Eu trouxe como demonstrativo que ele caiu cumprindo após os 2 quadrimestres, e assim, na primeiro quadrimestre de 2019, 5,77, indo para 61,38. Conseguindo ainda aqui também que houve um erro, e explico. Quando eu consultei a contabilidade, peguei esses dados com base naquilo que foi informado, o mês, contando os últimos 11 meses. No entanto, fazendo esse cálculo por quadrimestre, o valor, na verdade, eu tinha caído para 58. Então, 58,26. Ou seja, quase 10 pontos percentuais. Que isso, lógico, não é no primeiro quadrimestre, mas somando os 2 quadrimestres, é superior ao 1 terço. No entanto, não atingiu o limite, é bem verdade. Para tratarmos sobre isso, e eu fico muito feliz hoje aqui ouvir os senhores, que eu ouvi aqui do conselheiro Ronald Polanco o termo realidade e regras. Ouvi o termo também da razoabilidade. E isso demonstra que esse tribunal, cumprindo o seu preceito constitucional, ele atende às regras, sim, mas, além disso, devemos estar em consonância com a razoabilidade. E vou explicar por quê. Trago aqui alguns números. O município de Porto Alegre, que pode ser algumas considerações genéricas, mas ele é sui generis, porque conta com 5 vilas, querendo ou não, são 5 vilas. O IBGE hoje aponta que são 18.504 cidadãos residindo naquele município, com uma extensão territorial de 2.604 quilômetros. Precisa ter uma unidade de saúde na Vila do Caquetá, uma unidade de saúde no Tocantins, na sede, no INCRA e no V. Isso, para ter todas essas unidades, precisam ter serviços básicos que são indispensáveis pela Constituição, e o Ministério Público cobra isso nessas localidades. E aqui trago números. A unidade Vila Barbosa tem 528 domicílios cadastrados. A Oswaldo Cruz tem 1.266, com atendimento de 12.980 pessoas. A Maria Soledad tem 953, com 2.202 pessoas. Daniel Gledson, 776 domicílios e 1.891 atendimentos. Álvaro Araújo, 246 domicílios, 651 pessoas. Para se manter essas unidades, vem recurso federal. Tem uma portaria, a 2.436 de 2017, e uma nota técnica, 404 de 2018, da COG-PAP, do Ministério da Saúde, que, pelo relatório do ESUS, do CNES, se a unidade
não tiver todos os elementos necessários para compor a equipe, o município vai deixar de receber o recurso. Se ele deixar de receber o recurso, o que acontece? Ele não consegue dar o atendimento. Se ele não dá o atendimento, ele descumpriu uma regra básica que é dar a saúde. Então, esse é um ponto que tem que ser abordado. A realidade que acontece. Traga a educação. Outro ponto que eu devo fazer referência, 2016, quando assumiu a gestão, tinha 61,5%. É verdade. 2017 conseguiu reduzir abaixo, inclusive até do limite, dentro do limite prudencial, e não do alerta, da lei de responsabilidade fiscal, e depois entrou novamente. Quando assumiu, a educação contava em 2017 com 19 escolas e 1.812 matrículas. No ano de 2020, hoje, conta com 21 escolas, 2.701 matrículas. Com o pessoal que tem, não teria como ofertar esse serviço. E a educação básica é um dever do município. Há necessidade de contratação. A assistência social hoje conta com 638 pessoas atendidas pela prestação continuada, né, o benefício, e 4.328 atendidas pelo Bolsa Família. Vejam vocês o que acontece. Esses recursos que vêm aqui, muitas vezes, vêm para pagar 5 profissionais. O Ministério a União repassa o valor específico do profissional. E o gestor tem a obrigatoriedade constitucional de prestar o serviço. Só que ele só manda o valor do salário. O patronal é ele que tem que pagar. E se ele tirar um e perder o recurso, deixar de prestar o serviço, a comunidade vai ficar sem o serviço que é obrigatório. E aí nós temos uma dicotomia. Ou ele se atenta a essa questão da lei de responsabilidade fiscal, ou ele presta um serviço básico, que é importante. Lógico, é importante trazer aqui que a lei de responsabilidade fiscal e o Tribunal de Contas tem um excelente papel, e eu acredito que nesse caso aqui, como demonstrando com dados, não apenas com palavras, atingiu o objetivo de alertar e fazer reduções. Primeiro quadrimestre de 2018, do qual ele está sendo penalizado, havia 67,15%. Primeiro quadrimestre de 2019, 59,88%. Segundo quadrimestre de 2019, 58,26%. Fechou dezembro agora com 57,05%. Redução exponencial. Não atingiu o limite, perfeito. Só que, no dia 2 de janeiro de 2020, saiu no Diário do Estado, Diário Oficial do Estado, a Lei 629, de 20 de dezembro de 2019, que essa lei ela encontra referência no artigo 23, que é referente aos cargos. Foi feita uma lei para extinguir alguns cargos que não eram mas que estavam obsoletos, e muitos cargos que não eram fim. Com essa previsibilidade, o que ele fez? Ele excluiu, usou o que determina a lei do Estatuto do Servidor, que quando acontecer essa extinção, aquele servidor que não está devidamente lotado, ele sai de onde está, vai para a Secretaria de Administração, e ali a Secretaria de Administração coloca ele em um lugar mais pertinente. Percebam que isso são políticas para reduzir gastos. Com isso, o que acontece? Essas pessoas que não estão em atividade, elas serão recolocadas. Na primeira defesa do processo original, da qual a senhora conselheira Ana Lu Maria foi relatora, eu informei com relação ao recadastramento que foi feito, para eles saberem onde estavam, saber onde estão os servidores, fazer a exclusão para tentar alocar e ter maior efetividade do serviço público, que é necessário, e além da efetividade, conseguir todas as pessoas alocadas em seus devidos pontos. O prefeito, o gestor hoje, com essas informações que eu dei,
ele diminui paulatinamente, como foi, e sempre consta, os cargos de confiança, que são o primeiro do artigo 23. A Secretaria de Finanças e Planejamento são comutadas, é um secretário apenas. Ele cumula a Secretaria de Obras e, com isso, vem buscando meios de se adequar. E aí nós vamos à questão da lei. Não podemos, e aqui, parafraseando o conselheiro Ronald, a questão de regras, a questão de Hans Kelsen, positividade. Não há como ver o mundo do dever ser sem ver o mundo do ser, ver o mundo que realmente existe. E há necessidade de se adequar. Então, se nós olharmos para a regra friamente, esquecemos o que existe de fato, a comunidade que precisa de serviço, a comprovação técnica do trabalho que é sendo feito para reduzir, nós estamos penalizando aquele que busca se adequar dentro daquilo que a lei determina. A emenda constitucional de 98, que é a que vai dar determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000, ela previa como objetivo autonomia dos tribunais de contas para atuar de forma preventivamente diante dos gestores. Eu, sinceramente, com esses dados que eu trouxe, eu acho que o Tribunal de Contas apresentou aqui a sua verdadeira efetividade, porque alertou o gestor, está incumbindo de penalidade, só que ele se adequou, ele não atingiu o limite. De fato, ainda tem 3% muito embora, fechando em janeiro, esse índice deve cair mais ainda pelas medidas que estão sendo adotadas, que todas constam no portal de transparência. Então, o que acontece? A partir desse momento, o Tribunal de Contas logrou o êxito, porque o gestor reconheceu e vem trabalhando para mudar isso. Agora, manter a sua penalidade é a mesma coisa de dizer, os bons que querem fazer política não venham, porque vocês vão ser penalizados. Porque na atual realidade, com a nossa receita corrente líquida, que de 2000 para cá só caiu, isso é fato para todo mundo, não tem como equalizar essa conta entre os gastos públicos e a receita corrente dar um limite prudencial. Não é possível. Alguns conseguem. Sim, o Espírito Santo é perfeito. O que vem de royalties é uma economia gigantesca. Mas a realidade do município de Porto Alegre é diferente. E é nisso que tem que se atender. A legislação, e aqui eu não estou querendo ir contra a determinação administrativa do artigo 37 da Constituição, que uma das primazias é a legalidade. Não é pela ilegalidade, não. Estamos cumprindo a legalidade, sim. No entanto, estamos dentro da razoabilidade, entendendo que o gestor, conforme as determinações do artigo 169, que foi comentado pelo Ministério Público, dentro do 23, do parágrafo 1º, que fala da redutibilidade, está fazendo, extinção de cargos, está fazendo, e ainda já pune o gestor. Por quê? Porque ele deixa de receber as verbas que não são impostas, as voluntárias. Hoje, eu não sei o valor exato, mas no ano passado, ele deixou de receber verbas voluntárias. Doutor João, posso me revisar? Só tem 2 minutos. Perfeito. Verbas voluntárias, porque isso já é uma penalidade. Não é que ele queira. Então, aqui eu quero deixar que disciplina pública pertence. As leis foram feitas, se a gente quiser mudar, a gente vai lá no Congresso e mude. Perfeito. Só que vocês, enquanto senhores, vossas excelências, têm a capacidade de reconhecer o trabalho feito. E por último, citar aqui Aristóteles. Justiça, e aqui se trata de direito, mas justiça é tratar os iguais nas suas desigualdades. E, considerando a realidade fática, a realidade do gestor, do município que ele já está hoje, de maneira proba, consciente e responsável, não seria justo aplicar essa penalidade. E se assim não for o entendimento, que a justiça seja reduzida. Eu agradeço a palavra. Palavra a Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o doutor João Paulo pela sua categórica e sábia defesa. Eu não tenho dúvidas, pelo que eu conheço o prefeito Benedito Damasceno, que ele vai se adequar, sim,
as normas legais, até porque ele tem competência para isso. Então, vamos ao nosso voto. O recurso é tempestivo, conforme certidão de folha 11, e tem amparo legal. É sabido que, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite para gastos com pessoal na esfera municipal é de 54% para o Poder Executivo. E, no caso de extrapolação desse percentual, a readequação da despesa deve ser realizada nos 2 quadrimestres seguintes, com a redução de pelo menos 1/3 no primeiro. Essa recondução ao limite legal deve ser realizada através das providências previstas na Constituição Federal. Observa-se dos autos que, conforme destacado pela segunda IGCE, a execução do segundo quadrimestre de 2017, o município de Porto Acre atendeu o município de Porto Acre apresentou extrapolação da despesa de pessoal durante os anos de 2017, 2018 e 2019, demonstrando que, embora o recorrente tenha alegado que vem tomando as medidas necessárias e adequadas dos gastos com pessoal ao limite legal, tal não restou comprovado, seja pela ausência de documentos que façam prova do cumprimento das providências determinadas na Constituição Federal, seja pela constatação através de consulta ao sistema de prestação de contas deste Tribunal CIPAC. Diante de todo o exposto, visto e analisado o presente processo e ainda consubstanciado na análise técnica da segunda IGCE de folhas 17/21, bem como no douto parecer do Ministério Público de Contas de folha 26/28, concluo votando. Primeiro, pelo conhecimento do parecer, ou seja, do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os termos do acórdão número 11.035, de 2018, do plenário desta Corte de Contas, em razão de que o município de Porto Acre ainda se encontra com o percentual de gasto com pessoal acima do limite determinado no artigo 20, inciso 2, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como da ausência de comprovação da adoção das medidas previstas no artigo 169 da Constituição Federal para a recondução dos referidos gastos ao limite. Digo, ao limite legal. Após as formalidades de estilo, eu voto pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Votação, conselheiro José Augusto. Apoio o voto. Conselheiro Antônio Malheiro. Nessa mesma linha, mas em respeito ao nobre advogado, até queria parabenizar. Vossa Excelência colocou o coração na defesa, então isso é bom, faz parte do seu ofício e isso faz parte também do sucesso da profissão. Venha aqui mais vezes, isso nos toca, toda vez que alguém defende aqui oralmente, isso nos toca.
Mas eu queria colocar também algumas coisas em respeito a Vossa Excelência está aí, que é o seguinte, a regra diz que não houve punição no primeiro momento, e a regra, ela acomoda, ela também não é tão severa, ela diz, olha, você tem 240 dias para você se ajustar. E dia 5 de janeiro completaram 1.100. O tribunal também colocou algumas situações nas conversas que tem com a MAC e com os prefeitos. Uma delas, há uns anos atrás, e nunca ninguém usou isso como defesa, é que a defesa não deve falar sobre a saúde, a educação e assistência social, porque isso nos atinge a alma. E o desafio lançado pelo tribunal à época foi o seguinte, defesa, mostre 100% do seu quadro e que ele é imexível. Vamos usar o mesmo termo do nosso ministro Magre. Porque se eu só olhar a saúde, ou se eu só olhar a educação, e eu não olhar a administração, eu não olhar a limpeza e as outras despesas, eu não consigo mostrar o quadro geral. E também o abatimento no primeiro quadrimestre, ele é geral, todos os anos a despesa de pessoal vai abater no primeiro quadrimestre, porque eu dispensei os professores temporários que eu vou contratar em seguida. Então, esta curva de deflexão no primeiro quadrimestre não diz nada. Ok? Então, estou colocando isso. Então, assim, nós entendemos, e a realidade a gente entende também. Mas a realidade também nos conta que em alguns municípios, em função do controle da despesa de pessoal, pelas mesmas necessidades justificadas, nós perguntamos para o prefeito e ele disse que quando quer mandar alguém para Rio Branco, ele divide a cota de combustível da ambulância com o secretário de saúde, porque ele não tem dinheiro. E a regra é a mesma de casa. E na AMAC nós tivemos a oportunidade de dizer o seguinte, cuidado, que quando há uma eleição, nós dizemos que a viúva é bonita, ela só está mal maquiada, mas quando a gente chega lá, a gente esquece de passar o batom nela, e aí ela passa a ter defeito. Ela é a mesma viúva, ok? Então, nós entendemos bem isso aí, a realidade, as regras, a posição do Porto Acre, entendemos isso, mas isso só pode ser alertado dentro de um quadro geral. Quando eu olho só no inicial, eu vou ficar aqui, entendemos, mas vai ficar no discricionário, ok? Eu preciso trazer alguma coisa bem completa. Será que eu não tenho um assessor sobrando? Eu não mostro, eu só estou falando na saúde ou na educação, ok? Então, eu queria colocar isso para pautar essas colocações, e a razoabilidade é interessante, e a gente entende. Então, o desafio que o tribunal lançou foi esse, tragam ele inteiro. E também disse na AMAC, o tribunal, acho que foi até o nosso presidente, já não lembro se o presidente Cristóvão ou se o presidente Valmir uma vez, foi dito o seguinte, na hora em que vocês chegarem ao limite, não é o prudencial, ao limite, aos 54%, nós olharemos com atenção para vocês, inclusive sobre as multas que nós já aplicamos, mas precisamos ver esse esforço. Isso também já foi dito, ok? Então, assim, com essas observações, apenas para fazer a justificativa e entender por que então esta Corte tem fazendo aqui então uma vênia, em deferência a Vossa Excelência está aqui, por que a Corte tem mantido esses entendimentos, e eu então acompanho o voto na íntegra do nobre relator. É como voto, Excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, já há muito tempo, aí, desde que o prefeito Marcos Alexandre era o presidente da MAC, que os prefeitos chegam aqui e têm esse desafio, né, de equacionar uma situação em que a população cresce, as demandas para o serviço público aumentam, todo o arcabouço que eles têm lá de planos de carreiras, que são indexados, né, que é um desafio grande, desindexar esses processos, né? A receita cai, o país, naquele período a gente colocava, o país, quando implanta o seu estado de bem-estar social, joga a conta para os municípios, quero eliminar o analfabetismo, quero fazer da educação básica a melhor educação que a gente possa alcançar, em algum momento, um estágio de primeiro mundo. Só que a conta vem para o município, não fica comigo.
Se faz um programa de saúde da família, a conta vem para o município, manda 10, 12 mil reais, mas o custo de uma unidade dessa custa 40 mil. A maioria é pessoal. Se faz um programa Bolsa Família, os agentes comunitários são contratados pelo município. O recurso vem do governo federal, mas quem contrata e a conta vai para eles. Fizemos aqui uma discussão que a gente iria fazer essa conta. E não fizemos. Até foi feita, montada a comissão, já até o conselheiro Malheiro um dia me encontrou no corredor e disse, fizemos isso, mas eu nunca vi. Realmente nunca vi. Porque nós deveríamos ir no plano nacional e colocar, olha, os municípios não estão funcionando por uma razão muito simples. Nós estamos fazendo todas as políticas sociais lá com eles. Por isso, nesse voto, eu até acompanhei a conselheira Nalu, ela votou pela não incidência da multa, e eu acompanhei. Eu vejo, quando tem um gestor que faz o seu esforço, tenta fazer esse equilíbrio, né, de queda de receita, transferência de encargos para os municípios, a situação política complexa que se instalou no país, eu sempre vejo, se há um esforço, eu não multo. E aqui eu não acompanhei, acompanhei a relatora porque ela não multou, e eu vou permanecer com o mesmo entendimento. E vejo que, no futuro, nós poderíamos fazer um estudo mais detalhado, porque muitos encargos que deveriam ser federais ou de uma esfera acima para que o município funcione, principalmente na área de pessoal, nós deveríamos demonstrar isso. Isso é controle externo, sabe? Isso é um controle externo no estágio mais elevado, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também tem uma função monetária que é para cobrir dívidas federais. Ou seja, olha, você vai cobrar do pequeno lá, o pequeno tem que pagar o conforto dos grandes. E, para isso, a gente faz uma leizinha aqui, é claro, vai dar um discurso para corrigir os problemas políticos, o populismo político e tal, mas ela tem a função de fazer este equilíbrio monetário também no país. Nós nunca fizemos nenhum questionamento, não questionamos se existe um plano nacional de desenvolvimento, e somos controle externo, e está lá, é constitucional. Mas a gente não questiona, olha a lei e abarca, né? E não quer saber se, às vezes, tem uma boa estrutura no município e tal. Eu acho, particularmente, que nós deveríamos, aqueles que são irresponsáveis mesmo, que não fazem o deverzinho de casa, eu acho que a gente tem que... Mas aqueles que estão em tendência, como ele demonstrou aqui, de queda, né, da despesa de pessoal, mesmo tendo queda da receita, nós deveríamos dar uma acompanhada mais racionalizada, ser mais racional. Então, eu já tenho acompanhado o voto, o voto com multa de 14 mil reais, quando eu vejo que há irresponsabilidade. Neste caso, como já votei anteriormente, com esse entendimento, com essa visão, e sugerindo que os tribunais, não só nós, os tribunais de contas, de um modo geral, deveriam colocar para os municípios também, dizer que acontece alguma coisa de errado. O país transfere para eles a instalação do estado de bem-estar social que quer fazer, e se faz com políticas sociais, transfere esse custo para a unidade
mais baixa e pouco representativa no Congresso Nacional. Então, em razão disso, eu acho e achei excelente a exposição do advogado, e eu vejo que a nossa contabilidade também, a preocupação da conselheira Ana Lu no voto anterior, preocupada com o prazo, nós deveríamos também dar um destaque, em algum momento fazer alguma coisa de ciência da gestão pública, colocando informações mais digeríveis, não só para os municípios, mas para a sociedade como um todo e para nós mesmos. Eu quero dizer aqui que, muitas vezes, eu fico confuso, porque não encontro rumos nos dados, não temos informações aqui, nos dados que nos são disponibilizados. Então, Vossa Excelência dá provimento... Acompanho o voto da relatora anterior, sem a multa. Dá provimento ao recurso. Conselheira Dulce, como vota? Obrigada, Excelência. Eu conheço do recurso de reconsideração e do provimento com fundamento nos dados do sistema do tribunal. O prefeito assumiu no ano de 2019, assumiu com PIB altíssimo da gestão anterior, primeiro quadrimestre do ano anterior, 68,82, segundo, 82,18, terceiro quadrimestre, 61,50. Quando ele assumiu, ele reduz de 61,50% para 58,18%. No segundo quadrimestre de 2017, ele chega a 50,19%, segundo quadrimestre de 2019. No terceiro quadrimestre de 2017, ele sobe para 58,81%. E aqui, ao invés dele ter o direito assegurado pelo artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz, né, que quando o gestor ele ultrapassa o percentual de despesa com pessoal, mas que no ano anterior o PIB seja inferior a 1%, e assim o foi, porque foi de menos 3,3%, esse prazo ele duplica, o que atingiria aqui para o prefeito apenas o primeiro quadrimestre de 2019, e esse processo ele se refere ao primeiro quadrimestre de 2018, ou seja, ele foi multado fora do prazo legal, ele não poderia ter sido multado, portanto, nesse sentido, eu conheço do recurso e voto, não é, dando provimento para retirar a multa do gestor. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, esse assunto eu gosto. É um do assunto que eu mais gosto dentro do tribunal hoje, atualmente, é esse. Porque, e primeiro, com todo respeito, doutor João Paulo, brilhante, eu adoro as pessoas que falam com o coração. Porque, senão, nós não somos gente. Então, a gente tem que falar mesmo com o coração. Mas o senhor foi brilhante. Como também brilhante agora a conselheira Dulce. E até fiquei animada com a possibilidade da gente, talvez, mudar. Mas deixa eu colocar aqui uma coisa. E doutor João Paulo, leve para os seus amigos, outros advogados também, que todos venham aqui e façam esse tipo de sustentação oral que o senhor fez, para que a gente possa ter uma noção bem pontual dos municípios. Mas eu queria colocar um outro ponto, do que eu venho batendo, com relação da mão dura do Tribunal de Contas com relação aos municípios. O Tribunal de Contas ele tem uma mão dura com o município. É quase que um pai ruim. Já com o Estado, ele é um pai bom. Ele é um pai bom. Nós não temos ainda a citação do governo do Estado do segundo quadrimestre de 2019. Ainda não temos. Mas a AMAC deveria perguntar e entrar com ação, talvez, contra o Tribunal de Contas. Por que nós não temos? Mas com os municípios já está tudo indo, já foram. Nós já temos recurso de reconsideração.
E por que o Estado nós não temos? O Estado está todo dia dando banana para o Tribunal de Contas, dizendo, estou nem aí, faça o que quiserem. Todo mundo sabe que o governo do Estado está acima. Ah, conselheira Ana Lu, tu já foi do PT. E quer dizer que tu está vendo só agora esse que não é do PT? Tô não. Os outros também, a mesma mão mole que tinha o Tribunal de Contas, tem a mesma, continua a mesma mão mole para o Estado. E, senhor doutor João, parece que é no Brasil todo essa posição dos tribunais de contas, sabia? Parece que são um leão contra as prefeituras e contra o governo do Estado, um gatinho. Um gatinho. Então, nós não temos ainda a do segundo quadrimestre, e todo mundo sabe que está acima, e todo dia tem anúncio de concurso, e todo dia estão incorporando pessoas. E o tribunal não diz nada. Mas com as prefeituras, ele diz, nós já estamos com os recursos de reconsideração. O meu voto é porque eu voto, eu tento ser justa. É muito difícil ser julgadora. Não é fácil. Inclusive, é uma das coisas mais difíceis que eu acho na vida. É julgar. E julgar e tentar ser justo. O conselheiro Polanco, ele é brilhante nas argumentações dele, quando ele fala das responsabilidades irresponsáveis que o governo federal coloca nas prefeituras. No governo Dilma, senhor presidente, teve uma creche, ela foi definida para o Brasil todo. Alguém aqui de Rio Branco, aqui do Acre, já foi ver essas creches? É horrível. São creches horrorosas. É cimento puro. Lá em Plácido de Castro tem uma inacabável, que nunca vai acabar. São imensas, porque fizeram um projeto único para o Brasil, de creche. Para nós, Valmir, aquilo ali é cimento puro, quente. Por mais que tu bote ar-condicionado, parece uma prisão. Eu queria saber quem foi o cão do arquiteto, do engenheiro, que fez aquele projeto para o Brasil todo, levando em conta o calor infernal que o Acre tem, que hoje não tem mais nem inverno, verão, agora é calor, com chuva, sem chuva, mas é calor. Conselheira Ana Lu, esse processo ele tem uma singularidade assim atroz, porque eu sempre interpreto à luz do artigo 66 para os prefeitos, né, que assumiram, mas esse aqui não precisa nem usar a interpretação do artigo 66, porque, veja, quando ele chega no segundo quadrimestre de 2017, o percentual dele está 50,19. Ponto. Quando chega no terceiro quadrimestre de 2017, ele ultrapassa e vai para 58,81. O que a nossa lei diz? Vamos esquecer o artigo 66. Que o gestor, ele é chamado, ou a própria lei já diz a ele que ele precisa ajustar exatamente nos 2 quadrimestres seguintes, já reduzindo, conforme muito bem lido pelo doutor João Isidro. Mas aqui, o gestor, ele ultrapassou. No segundo quadrimestre, ele estava dentro, portanto, não ultrapassou. No terceiro de 2017, ele ultrapassou em 58,81. No primeiro quadrimestre de 2018, que é esse processo, ele está com a multa. Entendeu? Então, assim, é grosseiro o erro. E você não precisa nem aplicar o artigo 66. Então, o gestor ele não pode ser multado nesse processo. Entendeu? Há o dado dentro do nosso sistema. Eu acho, inclusive, que o seu gabinete, conselheira Dulce, nesse assunto, é o que está mais avançado. E aí eu boto uma meia-culpa com relação
à Escola de Contas, porque ela já deveria, senhor presidente, e aqui é culpa minha mesmo, quero assumir. A gente já deveria chamar essa discussão dentro do Tribunal de Contas com a lousa e botando essa coisa na matemática, como a senhora tem nos alertado. Na matemática mesmo, vamos pegar aqui, isso, e tá. Mas eu quero concluir, senhor presidente, dizendo uma coisa. Eu tenho que ser justa com a DAFO. Eu tenho que ser justa com a DAFO, porque senão eu não estaria sendo justa. A DAFO tem comunicado todos esses concursos para os relatores. A DAFO tem encaminhado também essa questão dos limites do governo do Estado. O que a gente precisa é fazer o nosso trabalho. Nosso trabalho, os relatores, com relação ao governo do Estado. Eu tive que fazer uma das coisas mais difíceis da minha vida. O senhor é muito novo, doutor João Paulo, e o senhor talvez não saiba o que eu estou falando. Mas eu tive que entrar com uma cautelar de um aumento para os professores. Eu vim aqui e entrei com a cautelar pedindo que o governo do Estado não desse o aumento para professores do Estado. Isso contradiz toda a minha história. Mas não, porque a minha função como conselheira é essa agora. Infelizmente para a minha história, mas é essa. Então, eu só acho que a mesma posição que a gente toma para as prefeituras tem que tomar para o governo do Estado. E este governo tem dado banana. Banana, está nem aí. Sabe assim, não estou nem aí. Essa é a minha posição. A minha posição é a mesma com relação à outra. Eu acho que os prefeitos que estão fazendo, tentando, e eu fui relatora de Porto Acre, eu vi com alguns problemas, tem alguns ainda problemas, tem muito médico demais ainda tem situações de dentista complicada, lá tem várias situações ainda complicadas, mas eu não posso negar que foi feito um aceno para tentar melhorar. Então, o meu voto é o mesmo da conselheira Dulce, o mesmo voto do conselheiro Polanco, senhor presidente. É verdade. Então, só dá provimento ao recurso do doutor João, não é isso? Então, acho que foi empate, 3-3. Para mim ser justo também comigo mesmo e com o gestor, eu vou pedir vista para ver o processo e trazer. Fica bem. Excelente. Porque eu não tenho dados dentro do processo. Então, peço vista do processo.